Abra sua Bíblia, por favor, 1 João capítulo 5. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. 1 João capítulo 5. Vou te convidar a ficar em pé, para em reverência lermos a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 4 e 5, dizem assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem vence o mundo, senão aquele que crê? Uma outra versão, a Bíblia na versão NVI, ela vai ser um pouquinho diferente, vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você pode repetir comigo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Somente este vence o mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Pai, te damos graças por estarmos na casa do Senhor. Obrigado por esse privilégio, meu Pai amado, e obrigado por podermos ter a liberdade de abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Meu Deus, ela que é a fonte inesgotável, que vem do alto céu para trazer direção. E eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor alumie a nossa mente, meu Deus, para termos o entendimento e a compreensão da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Traga luz, meu Deus, mas não somente conhecimento, mas também uma aplicação pessoal dessa palavra aos nossos corações, ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço, dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de Ti, e assim que nós lhe oramos, já lhe rendendo graças, com ações de graças, porque cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso coração e nas nossas vidas ainda nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido? Glória a Deus. Deus é um Deus bom, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e o objetivo dessa noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração a respeito de fé. Como eu disse, esse é o culto da vitória, e o cristão ele só tem vitória na sua vida mediante a fé em Jesus Cristo, e o objetivo dessa palavra é apontar isso para você nessa noite, a importância da fé em Jesus Cristo para termos vitória diante das dificuldades da vida, diante dos desafios que nos assolam todos os dias. Sabe, querido, nós vivemos num mundo com grande diversidade de crenças, muitas religiões, muitos se dizendo ser o caminho, mas nós sabemos qual é o verdadeiro caminho. A palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara que somente Jesus Cristo é o caminho, é o único e verdadeiro caminho que conecta o homem a Deus, apenas Jesus Cristo. E Ele mesmo disse isso, Evangelho de João capítulo 14, verso 6, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há um outro método, não há um outro caminho, não há uma outra direção a não ser Cristo. Cristo é o que preenche o coração do homem, e apesar de haver uma tendência natural do ser humano de crer em algo que transcende o seu entendimento, muitos nessa busca desvairada, eles erram o alvo. E aí, mais do que nunca, a gente tem vivido em um tempo onde o inimigo das nossas almas tem enganado a muitos. Esse mundo que jaz no maligno, nós temos visto a ação do inimigo no sentido de enganar o homem para que ele não enxergue qual é o caminho, que é Cristo. E ele tem utilizado de diversas estratégias, de estratagemas, e entenda uma coisa: o diabo ele é o mestre do engano. Não é à toa que ele é o pai da mentira, o pai da inverdade, sabe? E ele tem uma capacidade de enganar o ser humano, que é muito vulnerável ante a sua inteligência, ante o seu poder, mas é apenas Cristo, a verdade plena, é que nos dá realmente a convicção da certeza do caminho pelo qual devemos trilhar, somente o Senhor. Por isso, querida, a sua fé, de uma maneira genuína e verdadeira, deve ser posta naquele que é o certo, no certo, que é Cristo, e tão somente Ele. Ele é o nosso socorro, Ele é o abrigo, Ele é aquele que nos socorre na hora da angústia, Ele é o amigo fiel, Ele é aquele que nos ama, que nos sustenta, Ele é o nosso Salvador eterno.
Apenas o Senhor é o nosso Salvador eterno. Por isso cremos nele, por isso o amamos. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. Vale a pena depositar a minha fé em Cristo. Você pode repetir isso comigo? Vale a pena depositar a minha fé em Cristo. Vale a pena depositar a minha fé, porque no Senhor, querido, nós não somos frustrados. Em Cristo Jesus, nós nunca seremos frustrados. Quando olhamos a atuação de Cristo registrada nos evangelhos, nós vemos que todos aqueles que se aproximaram do Senhor com o coração contrito, todos aqueles que buscaram o auxílio de Cristo, todos aqueles que invocaram o nome de Jesus com um coração sincero, em humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele era o Messias, todos aqueles que se aproximaram do Senhor e lhe pediram por socorro, e lhe pediram que estendesse a mão, nós vemos que o Senhor não despediu ninguém de mãos vazias. Ninguém Jesus despediu de mãos vazias. A todos Ele tinha um milagre, Ele tinha uma resposta, Ele tinha uma direção, Ele tinha uma palavra. O apóstolo João, ele vai registrar no final do seu evangelho que nem mesmo todos os livros do mundo poderiam conter o registro dos milagres que Jesus operou. Nem mesmo todos os livros do mundo, porque não são apenas esses que estão registrados na Bíblia, os milagres de Jesus. Ele fez muitos outros. O evangelista João vai dizer a respeito disso. Por isso, querido, vale a pena colocar a nossa fé, depositar a nossa fé no Senhor. E a fé, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer justamente isso, explicar o que é a fé, que é algo que parece ser tão subjetivo. Ele vem trazer um conceito, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é uma convicção plena que há no coração, é algo certo, é algo concreto, daquilo que eu espero, daquilo que os meus olhos ainda não veem, daquilo que foge à minha capacidade, às vezes, de compreensão, ou de enxergar depois da curva. A fé é essa com firme certeza no coração. Isso é fé. Isso é fé. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus e a sua palavra. Nós vemos isso de uma maneira muito clara. A fé tem como base o Senhor e a sua palavra, porque Ele vela por ela, Ele cumpre a sua palavra. Diferentemente, querido, do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega, não é uma fé cega, sem bases, sem capacidade ou que foge à compreensão humana. Não. A fé, Deus nos deixou prova suficiente para crermos nele. Deus nos deixou prova suficiente para acreditarmos que aquilo que Ele diz é verdade. Porque quando olhamos para a história, quando olhamos para a pessoa de Cristo, para a sua obra, para o seu agir, nós vemos que há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor. Ele é aquele que cuida de todas as coisas, é aquele que tem todo o poder. Quando olhamos a história da igreja, como o Senhor vem sustentando a sua igreja, desde a sua fundação, a partir do ministério apostólico, ali depois da ascensão de Jesus Cristo ao céu, todos os milagres operados pelo Senhor, tanto no tempo presente, no tempo atual, na nossa era cristã, quanto também antes de Cristo, operando na antiguidade. Querido, Deus é um Deus de poder. Todos aqueles que confiaram no Senhor não se arrependeram. Todos aqueles que creram e que invocaram o nome do Senhor, eles foram salvos, eles receberam milagres, eles tiveram portas abertas. A fé, a palavra do Senhor nos mostra que a fé é algo concreto. A fé é algo tangível. É algo tangível. Desde o princípio nós vemos Deus se revelando ao homem, Deus desejando relacionar com o homem e mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e aquele que realmente promove a vida. É Ele que nos dá acesso à vida eterna, é Ele que nos garante vitória. O que significa ter fé em Jesus?
O que significa isso? Sabe, querido, eu coloquei aqui algumas coisas. A primeira delas é que crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Crer é muito mais do que isso. Crer em Jesus Cristo e ter a fé posta nele é muito mais do que simplesmente ter o conhecimento ou aceitar de uma maneira racional que Deus existe. Porque até mesmo o diabo, o inferno e os demônios creem nele, sabem da existência dele. Crer no Senhor e no seu poder é muito mais do que ter apenas simpatia em relação às suas promessas, aquilo que está registrado na sua palavra. Não é apenas algo cognitivo no sentido de não, existe Deus, eu sei que existe um Deus, eu sei que este mundo foi criado por um Deus. Querido, a fé em Jesus é muito mais ampla do que isso, é muito mais profundo. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar, descansar no Senhor. Implica em muito mais. Eu quero enfatizar isso contigo. Ter fé em Deus implica em confiar. Primeira coisa que eu coloquei aqui, confiar em sua palavra e na suficiência de Cristo. Ter fé em Deus implica nisso. Necessariamente, confiar na sua palavra e na suficiência de Cristo. Confiar que aquilo que Ele disse é a verdade. Confiar que nas suas promessas elas não falham. E confiar na suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para mim. O que eu preciso para ser realizado na vida é Cristo. É Cristo que traz paz no coração, é Cristo que dá sentido para a vida, é Cristo que me conecta a Deus, é Cristo que me garante a salvação, é Cristo que opera milagre, é Cristo que realmente me anime, me encoraja a prosseguir na vida. É a fé colocada no nome de Jesus Cristo, porque há poder neste nome. Cristo é suficiente, querido, não precisa de outro sacrifício. Não precisa de outro sacrifício para que eu seja aceito por Deus. Não preciso de pagar outra promessa para que o Senhor responda ao meu clamor. Não preciso de tentar comprar com o meu dinheiro. Não, porque Cristo é suficiente. Entenda isso, nada que você faça ou deixe de fazer vai fazer Deus te amar mais. Ele te ama por causa de Cristo. Por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, por causa do sangue dele derramado no madeiro, que justifica a minha vida e justifica a sua vida. É por causa disso que o Senhor nos ama. E é por causa disso que nós devemos devotar a esse Cristo a nossa adoração, unicamente a Cristo o nosso louvor, unicamente a Cristo o reconhecimento de que Ele é o Senhor, acima de tudo e acima de todos. Ter fé em Deus implica em depender da proteção, provisão e cuidado do Senhor. Ter fé em Deus é colocar em prática a confiança plena no meu coração de que o Senhor é quem cuida de mim. É o Senhor quem cuida da minha casa, é o Senhor quem guarda a minha filha, é o Senhor quem guarda o meu filho, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que coloca o pão sobre a minha mesa. A palavra do Senhor diz, querido, que que nenhum dos nossos esforços pode acrescentar, a expressão na Bíblia vai ser um côvado à sua estatura. Nenhum esforço seu pode acrescentar 1 minuto de vida a você ou a mim. Nenhum dos nossos esforços. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O fôlego da vida, quem te dá todos os dias, é o Senhor. Ou ontem você fez alguma coisa para merecer acordar hoje e abrir os olhos? Nada fizemos. É a graça do Senhor. É a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que nos sustenta. Por isso, ter fé é depender do Senhor. É aceitar, ter fé em Deus, é aceitar que a palavra de Deus é a verdade plena e incontestável. Isso é fé. É acreditar que tudo que Ele deixou registrado para nós, ou tudo que Ele decidiu revelar à raça humana, Ele já revelou e está aqui nesse compêndio desse livro. E tudo que está registrado aqui na sua palavra é a verdade plena e incontestável. Porque nós vivemos num tempo onde muitos têm
reconhecido que essa é a palavra de Deus, mas que decidem aceitar nas suas vidas apenas aquilo que lhes agrada. Aquilo que é contrário à sua vontade ou ao seu querer, desprezam, deixam de lado ou não dão o devido valor. Sabe, querido, fé no Senhor é isso. É entender que a sua palavra é a verdade plena e que eu devo obedecê-la. Não apenas saber que é a palavra de Deus, não apenas entender a sua importância, mas colocá-la em prática realmente na minha vida. Ter fé é se envolver com o corpo de Cristo e com a sua obra. Isso é fé, é amar a casa do Senhor, é amar o corpo de Cristo, é amar os irmãos, é praticar o amor, é viver o amor genuíno. Ter fé é se entregar, permitindo ao Senhor guiar os seus passos. Confiar em Deus, ter fé colocada no Senhor, é entregar todos os dias, ao acordar, ao levantar, falar: Senhor, eu entrego o meu dia nas suas mãos, dirige os meus passos. Senhor, eu quero andar dentro da vontade do Senhor. Meu Deus, me mostra qual que é a direção que eu devo seguir nesse negócio, se eu entro, se eu não entro. Meu Deus, guarda os meus passos. Meu Deus, me desvia do mal, me ajude a desviar do mal, me ajude a andar de uma maneira que agrade o Senhor, que honre o nome do Senhor, que os negócios que eu fizer, que as pessoas com quem eu relacionar nesse dia, que os clientes que eu atender nesse dia, meu Deus, me dá graça, para que em tudo que eu fizer, eu honre o nome do Senhor, seja agradável ao Senhor, acima de tudo, porque quem manda o cliente é o Senhor. Os negócios que eu fizer, meu Deus, que eu faça de maneira que exalte o nome do Senhor, para que as pessoas, quando ouçam a respeito de mim, possam dizer: não, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, a palavra dela é verdadeira, os negócios que ele faz é de uma maneira honesta, é de uma maneira direita, ele honra o nome do Senhor na sua vida. Senhor, me ajude a viver assim, guie os meus passos. Confiar no Senhor é descansar o coração em Deus, é descansar, é saber que Ele cuida, é descansar, é trazer ao altar do Senhor o problema, e entregar e falar: Senhor, agora está nas Tuas mãos. Meu Deus, eu não quero carregar esse fardo mais, está nas mãos do Senhor. O Senhor tem o tempo certo, o jeito certo, a forma certa de agir, o momento certo de intervir, de tocar. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, glória a Deus por isso. Mas se por acaso o Senhor não quiser me trazer essa resposta, eu continuo reconhecendo que o Senhor é Deus também. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar dando glórias ao nome do Senhor, porque acima de tudo, o Senhor é soberano e o Senhor tem sempre o melhor. A vontade do Senhor a meu respeito é boa, perfeita e agradável. E eu confio nisso. E eu descanso o meu coração nessa verdade. Sabe, querido, confiar no Senhor é isso. Jesus Cristo é o autor e é o aperfeiçoador da nossa fé. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 4, verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro nome. E qual é o alvo da fé, pastor? Já que o Senhor está enfatizando tanto a fé, a importância da fé, qual que é o objetivo dela? Qual que é o alvo dela? Sabe, querido, o objetivo central da fé em Cristo é a salvação. É a salvação. 1 Pedro capítulo 6, verso 9, vai dizer que pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O apóstolo Pedro vai dizer isso. O alvo da fé é a salvação. Podemos crer, podemos desejar, colocar a nossa fé, clamar pelo milagre, clamar pela intervenção do Senhor por um futuro melhor, crer em cura, crer em milagre, buscar uma porta, buscar uma solução do Senhor, buscar do alto uma direção, uma resposta do Senhor, bênçãos materiais. Isso tudo, querido, está acessível a mim e a você diante do Senhor, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é secundário, tudo isso vai ficar aqui. Haverá um dia que os nossos olhos vão fechar e tudo que conquistamos ou deixamos de conquistar vai ficar aqui. Uma cura, ela é passageira. Uma porta aberta é algo passageiro. Um presente de Deus é algo passageiro, é muito bom, mas isso tudo é secundário. O principal,
O objetivo da fé é a salvação em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis, os mais infelizes, em outra versão vai dizer isso, seremos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nesses 60, 70, 80 anos de vida, quantos anos? Hoje eu vi no noticiário que a pessoa mais idosa da Terra morreu, 116 anos. 116, é muito tempo. 116 anos é muito tempo, mas acabou. Então, se a nossa esperança se limitar apenas nisso, no nosso conforto, no bem-estar aqui, a gente vence uma adversidade, um problema, mas outros vão surgir, querido. E um dia tudo vai se findar. Por isso que o objetivo, o alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Essa verdade está estampada no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, onde o Senhor vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tenha uma casa própria, um carro novo, uma cura, não. O Senhor enviou Jesus Cristo, o Senhor Deus enviou o seu único Filho, seu precioso Filho, para morrer na cruz por mim e por você, para algo muito maior do que isso, a vida eterna. Algo que a nossa mente não consegue mensurar. A eternidade, a gente não consegue mensurar, algo que não tem fim, porque tudo que a gente conhece nessa terra tem fim, tudo tem limite, tudo tem um prazo de validade, tudo tem um prazo. Qualquer coisa que você comprar vai ter um prazo de validade, qualquer coisa que a gente toque, que a gente lide, tem um prazo de validade. O livro, um dia ele fica velho, a capa solta, a folha rasga, sabe? A gente adquire outro, um equipamento que a gente tem, daqui a pouco está ultrapassado, já ficou velho, já ficou obsoleto, tudo tem um prazo de validade, inclusive a gente. Então tudo acaba, então a nossa mente não consegue mensurar algo chamado eternidade. E foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para garantir a mim e a você uma vida eterna, uma vida plena com Ele, uma vida realmente abundante. E essa vida abundante, ela começa aqui, porque aqui nós podemos desfrutar da paz de Jesus Cristo no nosso coração, desfrutar desses milagres que o Senhor opera na nossa vida, desfrutar da presença do Senhor, ao qual nós invocamos e temos resposta da parte dEle. A vida, a bênção da fé não é apenas algo também futuro, algo para depois, não. A bênção da fé também é algo presente, é algo para o seu hoje, para o meu hoje, porque hoje nós temos Cristo conosco, hoje nós temos a bênção de ter a presença do Senhor do nosso lado, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, e onde Jesus está, há milagre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Onde Jesus está, a paz. Aquele que está desesperado, desesperançado, em Cristo, ele encontra sossego para a alma, ele encontra paz verdadeira. Aquele que está angustiado, entristecido, deprimido, em Cristo, ele vai encontrar o conforto para o seu coração, ele vai ter alegria. Cristo é aquele que realmente preenche o nosso hoje também, é aquele que nos dá uma vida abundante hoje, é aquele que intervém nas nossas causas, é aquele que opera milagres, traz resposta ao nosso clamor. A bênção da fé, querido, é algo do porvir, de uma vida eterna, magnífica, estrondosa, extraordinária, com o Senhor no céu, onde não haverá mais choro, mais pranto, não haverá tristeza, mas também nós podemos desfrutar da bênção da fé hoje nas nossas vidas, com um Deus que opera milagre ao nosso lado. Glória a Deus por isso. Alguns princípios da fé eu quero compartilhar contigo aqui. A fé salvadora inclui o conhecimento e a confiança pessoal em Jesus. A fé inclui saber a respeito do Senhor, conhecê-lo de uma maneira profunda cada vez mais e confiar de uma maneira pessoal. A palavra do Senhor diz que aquele que crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Primeiro é necessário crer, mas também não somente crer, confessar,
declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, então confiança no Senhor, uma confiança pessoal. Um outro princípio de fé, a fé nasce quando damos ouvidos à palavra do Senhor. É essa palavra que faz brotar fé no nosso coração. É ela que faz germinar a fé no nosso coração, porque ela nos apresenta um Deus que tem todo o poder, um Deus que é todo soberano, um Deus que é poderoso por demais. E é a partir do momento que vamos conhecendo, que vamos alimentando a nossa mente, alimentando os nossos pensamentos com essas verdades a respeito do poder desse Deus, isso vai fazendo brotar no nosso coração uma confiança de que há poder no nome de Jesus, que isso é verdade, que essa palavra se cumpre. E aí a gente começa a orar, a entronizar isso no nosso coração e a apresentar o nosso clamor ao Senhor, e aí nós vamos experimentando resposta e resposta da parte de Deus. Isso vai fortalecendo a nossa fé. A fé, querido, é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11, verso 22, Jesus disse: tenham fé em Deus. O profeta Isaías, capítulo 26, verso 4, ele vai dizer: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai perpetuamente, confia no Senhor, Israel, confia no Senhor, igreja, confia no Senhor. A fé é o dever fundamental do cristão. O cristão precisa de crer e exercitar a sua fé. A fé sem frutos, ela é irrelevante. Tiago vai dizer isso: a fé, se não tiver obras, ela é morta. A fé, se não tiver fruto. E o fruto da fé é o quê? É a misericórdia na vida do irmão, é o amor, é a compaixão, é praticar o auxílio, é ajudar aquele que necessita. A fé em Cristo, ela é demonstrada através do amor ao meu próximo. A fé sem obras, realmente, ela é morta, ela é irrelevante. O crente é justificado pela fé. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. A única maneira de se aproximar. Hebreus 11, verso 6 vai dizer isso: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa. Outras versões vão dizer que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível eu e você nos aproximarmos do Senhor e agradarmos a Ele. E é com fé que também nós podemos nos achegar a Ele com confiança, diante do trono da graça, para clamar e termos a certeza de que Ele traz resposta. Use a sua fé para vencer, querido. Use a fé para vencer. A fé é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. Quando vemos o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6 falar a respeito da armadura de Deus, ele vai falar a respeito do escudo da fé. E eu quero que você guarde isso nessa noite, que essa é uma arma importantíssima para eu e você estarmos guardados, termos o nosso coração e a nossa mente guardadas diante do Senhor, para termos vitória. O escudo da fé, porque é com o escudo da fé é que nós podemos guardar o nosso coração e a nossa mente contra os inimigos da fé. Os inimigos da fé, como por exemplo a dúvida. É o inimigo da fé que vai tentar trazer uma inconsistência na sua fé. Vai tentar minar a força da sua fé. No sentido de, será que Deus pode fazer? Será que isso é possível acontecer? Será? Por isso que Jesus, diversas vezes, ele repreendeu a dúvida dos seus discípulos, para ensiná-los que a fé é incompatível com a dúvida e não podem andar juntas. Um outro inimigo da fé é a incredulidade. E ela é manifesta no fato de deixar de acreditar que Deus pode modificar uma situação, de que Deus pode entrar, agir e transformar uma situação. Sabe, querido, não existe causa perdida para o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Não existe causa perdida para o Senhor. Não existe causa perdida. Não existe. Nessa noite você pode estar aqui de repente com um grande problema, algo insolúvel diante dos seus olhos. De repente pode aquele parente, aquele filho estar tão distante do caminho do Senhor e você às vezes pensar, ou as pessoas falarem, não é possível voltar. Não é possível voltar. Ou um diagnóstico médico onde para a medicina não há solução. Ou um problema financeiro, uma ruína, seja de qual for, querido, a natureza do problema que de repente você esteja vivendo nessa noite. Eu quero te lembrar disso mais uma vez. Não existe causa perdida para o Senhor. Não existe causa perdida. Apresente o seu clamor diante do Senhor.
Creia no poder que há no nome de Jesus, porque Ele pode operar hoje na sua vida algo extraordinário que você nem às vezes esteja esperando, mas creia. Creia, há poder no nome do Senhor, tudo é possível ao que crê. Um outro inimigo da fé, o medo que paralisa, o medo que impede de seguir na caminhada, o medo que paralisa a fé e as ações. Por isso é tão importante o escudo da fé. Peça ao Senhor, meu Deus, me adorne dessa arma poderosa para eu guardar o meu coração, guardar a minha mente no Senhor e ter vitória do Senhor na minha vida, caminhar de fé em fé. Viva pela fé, querido. Eu quero encerrar dizendo isso contigo. Viva pela fé. E a fé, e a vida, na verdade, ela é feita de escolhas. E decidir ter fé é uma escolha que eu e você devemos fazer. Você escolhe confiar em Deus ou apenas simpatizar pelas suas promessas. É uma escolha que você tem que fazer. Apenas se simpatizar em relação à verdade da Bíblia e as promessas. Não, Deus é um Deus de poder. Não, Deus é um Deus que fez muitos milagres. Você pode apenas ser um simpatizante em relação. Ou ser alguém que decide ter fé. Uma fé firme e genuína, que Deus opera isso na minha vida hoje. Há poder no nome do Senhor para fazer isso na minha vida hoje. Há poder no nome do Senhor para intervir na minha causa hoje. Comprometa-se, querido, a crer em Jesus. Comprometa-se. E se você já decidiu se comprometer, permaneça nesse caminho. Não desista dele. Por isso é tão importante a armadura de Deus, o escudo da fé, para que a sua mente e o seu coração estejam guardados, para você perseverar nesse caminho. Se decidiu crer, permaneça. Não tenha medo, não desamine, não duvide, mas creia no poder que há no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar contigo. Vamos ficar de pé? Deus é Deus de graça, é Deus de fidelidade. O Senhor conhece o seu clamor, a sua súplica nessa noite. Deus conhece a sua dor, a sua necessidade, a sua causa que parece impossível. Por isso a fé. A solução para o seu problema é a fé em Cristo. É a fé em Cristo. O Deus de milagre, o Deus de todo o poder. Pai, oramos a Ti nessa hora com ações de graças pela Tua palavra, porque essa palavra ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos anima, meu Deus, e há pessoas aqui nessa noite, meu Deus, que precisam de um renovo de fé do Senhor, meu Deus, há irmãos aqui nessa noite que precisam de decidir, meu Deus, colocar a sua confiança em Cristo de uma maneira inabalável. Meu Deus, há pessoas aqui nessa noite que precisam de ter a sua fé fortalecida. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, daqueles que estão aqui no templo e daqueles que acompanham esse culto pela internet. Eu lhe peço, alcança o coração de cada um, em nome de Jesus. Olha para o coração de cada um, meu Deus, e derrama uma porção de fé, meu Deus, que cada um precisa nessa noite. Fortalece, anima esse homem, meu Deus. Fortalece o coração dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente, dessa criança, em nome de Jesus. Meu Deus, para crer no poder que há no nome do Senhor. Para crer que há um Deus no céu. Para não duvidar. Guarda esse coração, meu Deus, guarda essa mente com o escudo da fé, meu Deus, para que todo dardo inflamado do maligno não alcance, não ache lugar nos pensamentos, meu Deus, mas que perseverem na caminhada da fé, crendo no poder que é no nome de Jesus e tenham vitória do Senhor nas suas vidas. É assim que eu lhe oro, no nome poderoso de Jesus. Eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios, em nome de Jesus. Amém e amém.